Já pensou ter as suas contas pagas todos os meses sem ter que trabalhar a mais por isso? É muita conta. Boleto de água, boleto de luz, boleto de condomínio, boleto disso e boleto daquilo. E nem sempre é uma tarefa simples honrar todos esses compromissos com o salário que a gente recebe. Hoje, graças a Deus, eu tenho um trabalho, mas se tudo der errado, eu não dependo só dessa renda para honrar com as minhas contas e os meus compromissos. Eu também tenho uma renda passiva gerada através dos investimentos. E é isso que eu vou te mostrar hoje, como colocar o dinheiro para trabalhar para você. Atualmente a minha carteira de investimentos é super completa. Tem ativos de renda fixa, como títulos públicos e títulos bancários, tem também ativos de renda variável, como ações de empresas, fiagros, fundos imobiliários, ETFs nos Estados Unidos e criptomoedas. Porém, hoje eu vou mostrar 3 fundos imobiliários que pagam dividendos para mim e também para o meu filho, que eu já vou explicar essa história, todos os meses. Quando eu comecei lá atrás foi com pouco dinheiro, mas eu não desisti, fui dando continuidade com disciplina e paciência até chegar onde eu cheguei. Hoje eu faço a mesma coisa para o meu filho e justamente é sobre a carteira dele que eu vou falar agora. Ele, com apenas 7 anos, já recebe destes 3 fundos imobiliários o dinheiro para pagar a conta de internet e de celular aqui da nossa casa. Veja que a primeira compra que eu fiz para ele foi do fundo imobiliário MXRF11 e foi há 3 anos atrás, lá em agosto de 2022. Foi apenas uma cotinha de R$ 9,82. Depois eu comprei um pouquinho mais aqui no mês de agosto e olha só que interessante isso aqui. A primeira renda dele foi de centavos e aí depois R$ 5, R$ 6, R$ 8, R$ 13, mês a mês essa renda vai aumentando sem parar até chegar aqui no mês 7 de 2025. Eu só mostrei esse início para você ver que ninguém dorme pobre e acorda rico. Se alguém te promete isso, geralmente é golpe. As coisas vão acontecendo e é totalmente possível para qualquer um fazer o mesmo. Hoje a carteira completa dele de investimentos já gera uma renda de certa forma interessante, até levando em consideração a idade dele de apenas 7 anos, mas com apenas estes 3 fundos imobiliários que eu vou te mostrar agora, ele já ganha um pouco mais de R$200, que seria suficiente para pagar aí estas contas que eu acabei de te falar. Então vamos ao primeiro fundo imobiliário neste momento. E é justamente o MXRF11, que hoje custa menos de R$10 e o último pagamento aos cotistas foi de 10 centavos por cota, que daí um rendimento de 1,05% isento de imposto de renda. A gente pode ver aqui embaixo que o MXRF11 costuma pagar na metade do mês, por volta ali do dia 15, 14, 13, 18, de acordo com o dia útil próximo da metade do mês, e a renda que ele paga é variável, tá, pessoal? Isso é importante frisar, não só deste fundo imobiliário, mas de qualquer outro ativo de renda variável. Já diz no nome, a renda varia. Então, às vezes ele pagou aqui 10 centavos, algumas vezes 9 centavos, então às vezes é um pouco menos e às vezes é um pouco mais. O MXRF11 é um fundo imobiliário de papel. Então o que ele faz? Ele empresta dinheiro para grandes empresários do setor imobiliário desenvolver o seu negócio ou construir, reformar os seus negócios ligados aos imóveis em troca de juros, e ele faz isso através destes ativos aqui que são os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Então, qual é o portfólio dele atualmente? Ele está emprestando dinheiro aí, basicamente, 32% para o setor imobiliário residencial, 24% em outros, no varejo alimentício, quase 20%, no varejo tradicional,
9%, para o setor de shoppings, 7%, propriedades, 1,68% e agronegócio, 5,84%. Por que eu escolhi e gosto do MXRF11? Por conta disso aqui, ó. Quando a gente empresta dinheiro, a gente tem dívidas a receber, então tem que escolher muito bem para quem a gente empresta dinheiro e também não se expor muito do dinheiro que a gente empresta em um camarada só. E a gente vê que os devedores aqui são empresas muito grandes e consolidadas, como o Shopping Itaquera, a ArcelorMittal, a CSN Mineração, a Rede Açaí do Guarujá, o Grupo Mateus, quem mais? O Mercado Livre, né? A Coca-Cola, que é a Fenza Coca-Cola, a MRV, a Tecnisa. Então, é uma lista de clientes, de devedores muito bons. Mesmo sendo bons clientes para se emprestar dinheiro, a gente vê aqui nessa coluna da porcentagem do PL que ele não se expõe muito. Caso um venha a dar o default, que é dar o calote, atrasar uma parcela ou não pagar aí uma parcela, ele se expõe muito pouco. Então, 3,5% aqui no primeiro devedor aqui, que é o Shopping Itaquera, e depois vai diluindo cada vez mais, vai baixando essa porcentagem do empréstimo. Então, se alguém não paga, acaba não impactando muito a receita do fundo imobiliário e, consequentemente, a nossa renda mensal. Antes de mostrar o segundo fundo imobiliário, já aproveita e deixa o seu like para ajudar o fulano aqui e fica comigo até o final, porque eu também vou mostrar quantas cotas ele tem de cada um e quanto de renda passiva ele recebe de cada um destes fundos imobiliários. O segundo é o BTHF11, que é o antigo fundo imobiliário BCFF11, que deixou de existir e foi incorporado pelo BTHF11. Uma cota hoje custa menos de R$9 e o último pagamento aos cotistas foi de um pouquinho mais de 9 centavos por cota, que dá aí um rendimento bem bom de 1,04% no mês, isento de imposto de renda. Então, com uma cota você receberia ali em torno de 9 centavos, duas cotas, 18 centavos e assim por diante. Não tem fim. Quanto mais cotas acumular, mais dinheiro entra na sua conta. Lembrando que a renda é variável, né? Você pode ver que o valor aqui varia, às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouquinho menos, e ele também costuma pagar na metade de cada mês. Eu invisto neste fundo imobiliário há bastante tempo e resolvi colocar também na carteira do meu filho porque ele ficou muito melhor. Na época do BCFF11, ele era apenas um fundo de fundos, o famoso FOF. Então o que ele poderia fazer? Comprar outros fundos imobiliários, receber a renda de todos eles e repassava uma parte dessa renda para nós cotistas investidores. Agora ele virou um hedge fund, então ele virou um fundo multi-estratégia muito melhor. Agora o gestor tem muito mais liberdade de alocar o capital da maneira que ele acha mais rentável e também mais seguro. Antes ele só poderia comprar outros fundos imobiliários. Agora não. O portfólio dele já mostra isso. Ele pode comprar também ativos reais, ou seja, construções, prédios, imóveis de verdade. E ele tem aqui 18% do portfólio em ativos reais. Aí outros fundos imobiliários, que era o que ele fazia antes, né? Então ele tem aqui 28% de fundos de tijolo, que são aqueles que têm imóveis de verdade e alugam esses imóveis para receber aluguel. 25% de fundos de papel, que emprestam dinheiro em troca de juros. Também agora ele tem os famosos CRIs e está aqui com 13% em caixa. Então ele ficou muito mais interessante. Os indexadores hoje, metade CDI, metade IPCA, que está dando aí uma média de IPCA mais 10% ou CDI mais 3,11%, que é bem interessante. E o terceiro fundo imobiliário que muita gente acha que é FIAGRO, do agronegócio, só que não é não, ele é um FI, é o RZTR11, que a sua cota hoje está em torno de R$90 e o último pagamento feito aos seus cotistas foi de R$1,05 por cota, que dá um rendimento bem bacana aí, em torno de 1,10%. Ele costuma pagar geralmente no início de cada mês e veja que também a renda varia. Já chegou a pagar aqui mais lá na metade do ano passado em torno de R$90
50 centavos, já pagou R$ 1,15, R$ 1,10 e hoje está pagando em torno de R$ 1,05 por cota. O que o nosso amigo Risa Terrax RZTR11 faz? Ele é um fundo que tem uma estratégia, na verdade ele tem algumas estratégias, mas a principal é chamada de Sale and Leaseback. O que ele faz? Ele compra propriedades rurais, pagando menos, depreciando com deságio, pagando menos do que essa propriedade, esse imóvel rural, vamos chamar aí de fazenda, ele paga menos do que ela vale, arrenda para o camarada e dá a opção de recompra para esse proprietário rural que vendeu. Se ele está pagando tudo em dia, ele tem a possibilidade de recomprar depois, é claro, pagando mais caro. Se ele atrasar o arrendamento, que é o aluguel, simplesmente ele perde aí a questão da recompra, né? Ele não tem a opção, a prioridade de recompra, ou seja, ele pode perder a terra dele. E tem mais, não é uma garantia, uma alienação fiduciária. O imóvel já é do RZTR11 porque ele compra por menos do que vale. Então, se ele não paga, não tem que executar nada na justiça e depois ir para leilão. O imóvel já é do Risa Terrax, então é muito mais fácil para poder também despejar esse cara. É muito mais seguro, então ele ganha dinheiro. Principalmente, tá? Na Sale and Leaseback ele tem outras estratégias também, mas essa para mim é uma estratégia sensacional. Ele ganha dinheiro na compra, pagando pelo imóvel rural menos do que ele vale, no aluguel, arrendando para o camarada e depois na venda, porque ele dá a possibilidade de recompra para o cara que vendeu ou para outro, pagando mais, ganhando com a valorização desta propriedade rural. Como é fazenda, por isso que o pessoal confunde aí com Fiagro, mas é fundo imobiliário, tá, pessoal? Aqui tem até uma comparação da performance com o CDI, e ele tá bem acima, essa linha amarela, tanto em cima do CDI bruto, quanto em cima do CDI líquido, né? Porque a gente sabe que os investimentos de renda fixa atrelados ao CDI, quando tu resgata, tem imposto de renda também, então ele ganha tanto do bruto quanto do líquido. E, é claro, dividendo de fundo imobiliário não tem imposto de renda. E se a gente olhar lá embaixo, a gente vai conseguir ver as fazendas que ele tem. E tem fazendas no Mato Grosso, olha aí, ó, tem fazendas em Goiás, tem fazendas no Tocantins, tem fazendas no Paraná. Então, é um portfólio muito robusto e bem legal. Como eu falei antes, a carteira completa já gera uma renda interessante para o meu filho. Só que com apenas estes 3, o total da renda passiva é de R$ 202,50. Eu filtrei aqui neste gráfico para você ver a evolução do último 1 ano apenas dos 3. Então veja que a barra tá pequenininha aqui lá no ano passado, em julho, e até julho desse ano ela subiu bastante. Como é que tá a renda então dos 3? O BTHF11, atualmente o meu filho tem 719 cotas, o último pagamento foi de R$ 66 e ele já acumulou R$ 507 desde quando ele começou a investir no BTHF. No MXRF11 ele tem 830 cotas, o último pagamento foi de R$ 78 e ele já acumulou desde que investiu nele R$ 871 só com o MXRF11. E o RZTR11, ele tem 55 cotas, o último pagamento que ele recebeu foi de R$ 57 e já tem acumulado R$ 455. Quem quiser aprender muito mais sobre investimentos com foco na geração de renda passiva, tá aqui embaixo na descrição o link da minha mentoria com suporte 24 horas. E não é só sobre fundo imobiliário não, tá? Todos os ativos com foco na geração de renda passiva. Essa mentoria já está quase encerrada, tem as últimas vagas, corre lá que talvez você consiga. Quem não conseguir, não tem problema, vai ter lá também uma lista de espera para você participar da próxima turma, beleza? Grande abraço e ó, bora pra cima!